Olá, povo de Deus, voltando aos nossos estudos sobre o livro de Gênesis, nós vamos falar hoje no capítulo 9, do versículos 1 ao 19. E a palavra fala assim: o pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus ainda: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do concerto que está entre mim e entre vós, ainda toda a alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã, e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Aleluia. Bom, como nós lemos, no livro de Gênesis, capítulo 9, fala sobre o pacto de Deus. Gênesis 10, 32 vai falar. Se você voltar lá atrás, no livro de Salmos, capítulo 8, fala sobre esse pacto. O livro de Tiago 3, 7. O livro de Deuteronômio, capítulo 12, fala. Capítulo 14 fala. O livro de Atos, capítulo 10, fala. De 1 Timóteo, capítulo 3, fala sobre isso. Livro de Gênesis, se você voltar lá atrás, capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso. O livro de Levítico, capítulo 17, fala sobre isso. Capítulo 19 fala sobre isso. Deuteronômio 12 fala sobre isso. 1 Samuel 14 fala sobre isso. Ezequiel 21 também fala sobre isso. Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. Levítico 24. Romanos capítulo 13. Gênesis 6, 18, Gênesis 9, Salmos de número 145, Gênesis 8, 1 fala sobre isso. Livro de Salmos 145 fala sobre isso. 2 Pedro 3 fala sobre isso.
Gênesis 17, lá na frente também vai falar, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 3, Deuteronômio 7 e Neemias 9:32, tudo vai falar, vai confirmar essas palavras que estão aqui. Bom, quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Versículo 6 do capítulo 9 de Gênesis diz por quê? Por causa do apelo à violência e ao derramamento de sangue que surge no coração humano, Deus procurou salvaguardar a intocabilidade da vida humana, reprimindo o homicídio na sociedade. Ele assim fez de duas maneiras. Primeiro, acentuou o fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Segundo, e assim sua vida é sagrada aos seus olhos. Segundo, instituiu a pena de morte, ordenando que todo homicida seja castigado com a morte. Êxodo 21 fala sobre isso. Êxodo 22 fala sobre isso, Números 35 fala sobre isso, Deuteronômio 19 fala isso, Romanos 13 também fala sobre isso. Bom, a autoridade para o governo usar a espada, isto é, a pena de morte, ela é reafirmada lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 25, no livro de Romanos 13, no livro de Mateus 26. Quando ele diz, estabeleço o meu concerto convosco, aqui ele está dizendo nesses versículos que falam do concerto que Deus fez com a humanidade e com a natureza, pelo qual ele prometeu que nunca mais destruiria a terra e todos os seres viventes com um dilúvio. E quando ele diz, o meu arco parecerá na nuvem, é que o arco-íris foi o sinal de Deus e o memorial perpétuo da sua promessa no sentido de nunca mais ele destruir todos os habitantes da terra com um dilúvio. O arco-íris deve nos lembrar da misericórdia de Deus e da sua fidelidade à sua palavra. O livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, fala assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim será o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Este versículo, ele provê o significado da visão toda, isto é, uma visão da glória de Deus. E Deus revelou a Ezequiel a sua glória e poder a fim de prepará-lo para a obra a qual ele o chamava. O Senhor ia continuar a aparecer a Ezequiel no decurso da sua vida a fim de sustentá-lo naquele ministério. O aparecimento da glória de Deus a Ezequiel indicava que ela já saíra do templo de Jerusalém. 1 Reis 8 você ouve sobre isso, e Salmos 26 você vê sobre isso, e Salmos 63. E aqui agora estava sendo manifestos exilados. Ezequiel profetizou posteriormente que a glória de Deus voltaria a Canaã e a Jerusalém. Assim como Ezequiel precisava de uma visão da glória de Deus a fim de prepará-lo para servir ao Senhor, assim também nós precisamos experimentar o poder da glória e a santidade de Deus antes de ingressarmos na sua obra. Obtemos a compreensão de Deus em toda a sua glória mediante Jesus Cristo. João capítulo 1 fala sobre isso, sobre o Espírito Santo, 1 Pedro 4 fala sobre isso, e sobre a palavra de Deus, que em 2 Coríntios 3 fala sobre isso, e o livro de Atos capítulo 1 fala sobre isso. Ou seja, somos dependentes da graça, da glória do Senhor. Precisamos fazer com que essa glória desça até nós. Mas como? Com arrependimento, com clamor, com busca inconstante, com vida santificada.
Apocalipse capítulo 4, versículo 3 diz assim: E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluias. Meu amado, minha amada, como filhos de Deus, como servos do Senhor, precisamos buscar incessantemente a presença. Precisamos buscar esse pacto com Deus de novo, porque nós quebramos quando pecamos. Nós o quebramos quando nós menosprezamos a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda é tempo, ainda há tempo. É tempo de buscar a glória do Senhor, a graça dele, a misericórdia dele. E com isso nós só conseguiremos ver e sentir quando realmente nós nos quebrantarmos diante dele, nós chorarmos diante aos pés do Senhor, nos arrependermos de verdade dos nossos pecados e buscar a glória dele. Como que buscando? Louvando de coração, de uma maneira tal que a glória, que o nosso louvor, as nossas petições venham a ser tão sinceras, tão quebrantadas diante do Pai, que elas saiam de dentro de nós e chega diante das narinas do Senhor como um cheiro suave, para que a glória dele desça em nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, Santíssimo e Eterno Pai, aleluias, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, humildemente, Senhor, venha com o poder do teu Santo Espírito sobre nós. Traga em nós, Senhor, o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro arrependimento. Senhor, nós estamos clamando, Senhor, por um concerto contigo. Queremos que esse pacto entre o Senhor e nós, que ele continue, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos conceda essa graça, nos conceda essa misericórdia. É o que eu te peço. Amém e amém.